Olá, sou Pedro Henrique, integrante do grupo Catwoman do projeto final da cadeira de Ferramentas Computacionais para Controle e Automação, ou também como é conhecida, Programação 3, do professor Dr. Rubem Carlo Benanti. Bom, esse vídeo aqui, ele será a introdução da apresentação do projeto que nós fizemos. No caso, que projeto é esse? É um software de uma biblioteca. No caso, aqui vamos apresentar a metodologia por trás da criação do código e das telas que o projeto vai apresentar. E agora, sem mais delongas, se juntem a nós, eu e os meus companheiros integrantes do grupo Catwoman, para ver como o PF3 Catwoman está, como ele foi feito e finalizado. Olá pessoal, bom, como eu já me apresentei, vamos seguindo aqui. Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre a metodologia utilizada no nosso projeto final, tá bom? Bom, a gente usou o Qt, a linguagem C++ e o SQLite para conseguir criar e programar tudo aquilo que a gente pretendia no nosso projeto final. O Qt ele é um framework de desenvolvimento com aplicações de interfaces gráficas, beleza? Então basicamente foi com o Qt que a gente conseguiu fazer as telas, né, propriamente ditas. Então, a partir do Qt, a gente conseguiu fazer um front-end e pelo próprio Qt, que a gente utilizou o Qt Creator, né, que é a plataforma Qt Creator, conseguimos também realizar a programação das telas no próprio Qt, que auxiliava também. A gente também utilizou o SQLite. Né? O SQLite ele é um banco de dados relacional embutido, leve e autossuficiente, beleza? Como eu já mencionei a vocês, a gente usou o Qt Creator e também utilizamos o SQLite Studio. Beleza? Foram os aplicativos que utilizamos para fazer o nosso, além do PowerShell, né? A gente utilizou aí esses dois aplicativos para a criação do nosso projeto final. Eu vou mencionar aqui rapidamente as telas que possuímos, tá? Que também acredito que se inclua na nossa metodologia do projeto, né? Porque planejamos a metodologia do nosso projeto, planejamos esse projeto para essas telas que irei citar, né? Então a gente possui as telas de cadastro de livros, para cadastrar um livro, a tela de cadastro de usuários, para cadastrar usuários, a tela de catálogo, mostrando o catálogo com os livros, a tela de empréstimos, para realizar o empréstimo de livros, a tela de esqueci a senha, né? No caso que o usuário esqueceu a senha, a tela do institucional, a tela que é chamada de main menu, mas é a tela do login, né? É a tela que abre o nosso aplicativo, a tela de perfil e a tela de renovação. Então essas são as telas e essa é a metodologia utilizada no nosso projeto, galera. Então não se preocupem, eu sei que as telas podem ter gerado um pouco de curiosidade em vocês e essa curiosidade será sanada porque indivíduos do grupo aqui irão explicar de maneira lúdica e maneira didática cada uma dessas telas com maior profundidade, tá bom? Um abraço. Bom, galera, agora vou falar um pouco sobre a tela de login aqui pra gente, tá? Primeiro eu queria falar um pouco sobre o front-end da tela de login, né? A parte que o usuário vê. Basicamente, na parte de front-end da nossa tela de login, o usuário ele vai ter um campo para colocar o seu nome, um campo para colocar a sua senha, ele vai ter um botão para realizar o login após, né, ter preenchido corretamente o nome e a senha, ele vai direto para a tela de catálogo, tá? Ao clicar essa tela de login, ser liberado o login dele, ele vai para a tela de catálogo. E também vai ter o botão para ir para a tela de esqueci senha, né? Falando um pouco agora sobre o back-end, né? Falando um pouco sobre o código em si, eu vou começar citando um pouco sobre o .hpp da MainWin. A MainWin, como eu já citei antes, é a tela de login. E depois eu passo para .cpp. Bom, pessoal, na MainWin a gente vai ter incluídas as bibliotecas, certo? Do Qt. Então temos bibliotecas de banco de dados, tem bibliotecas de arquivo. Aqui abaixo a gente tem um pouco sobre a classe, né? A gente declarou a classe aqui da nossa tela, que é a classe da MainWin. A gente utilizou esses private slots aqui para chamar as funções dos botões. E em private temos algo sobre aqui o banco de dados, certo? Esse é basicamente HPP da nossa tela MainWin. Falando um pouco agora sobre a CPP da tela da nossa MainWin, galera. Basicamente, o que é que a gente tem aqui? Vamos lá. A gente tem os includes, a gente também tem a declaração da variável aqui do banco de dados. A gente tem aqui um caminho para o banco de dados. Temos aqui uma parte para verificar se o banco de dados existe. Temos algo aqui para definir o nome do banco de dados. Aqui a gente adiciona e configura o SQLite, né?
Aqui a gente vai conferir a abertura do banco de dados, beleza? E aqui com um if ou else, né, com o banco de dados aberto, banco de dados não aberto. A gente tem aqui algumas conexões. A gente tem aqui o destrutor da nossa main.in. E a gente tem aqui agora a conexão aqui. A gente tem criar strings para armazenar o valor das labels. Conferir se o banco de dados está aberto. Mais uma vez, com QDebug. Aqui, na linha 120, a partir da linha 120, a gente vai verificar se existe o login e a senha através do banco de dados. Então ele verifica aqui, certo? Vamos ter um contador para logins corretos. Também temos uma mensagem para credenciais incorretas. E a conexão aqui com a esqueceu senha, né? Que quando ele clicar o botão, ele vai para a tela de esquecer a senha, que é a chamada de recuperar a senha aqui. E também temos o debug, né? O debug para conseguir o acesso para as outras telas, né? Que a gente fez com switch e case, basicamente para as outras telas. Então é isso, pessoal. A .cpp e a .hpp da nossa tela de login é essa. E vamos para as próximas, então. Olá, meu nome é Cauê Belo e hoje eu falarei sobre a tela de catálogo. Ela será a primeira janela que o usuário será direcionado após fazer o seu login. Na sua parte superior tem uma linha de push buttons, onde cada um deles vai representar uma janela a qual ele poderá seguir. Lembrando que teremos três tipos de cargos e tem alguns cargos que não têm a permissão de acessar determinadas janelas. Então, o botão que está representando essa janela que ele não pode acessar será oculto da sua frente, aparecendo então apenas os que estão disponíveis para ele. Embaixo do nosso navegador terá, enfim, o que faz jus ao nome de nossa tela, que é o catálogo de livros. Nele está exibido todo o estoque de nossa biblioteca e todos esses dados serão exibidos em um widget chamado KTableView. Todos esses dados estão exibidos em uma tabela e com várias colunas. Uma coluna contendo o seu título, o autor, a editora, o ano de lançamento, o número da prateleira que está localizado em nossa biblioteca e a quantidade. Para dar uma melhor experiência ao nosso cliente, também temos o filtro de busca, que nele a gente pode permitir quem está acessando filtrar pelo nome, pelo ano, pelo autor, ou então pelo ano de lançamento. E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Augusto, sou um dos integrantes do grupo Catwoman, que está desenvolvendo um programa para a cadeira de ferramentas computacionais ministrada pelo professor Dr. Rubem Calo Benante, da Universidade de Pernambuco. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês a tela de perfil do nosso sistema. Então, essa tela foi projetada para fornecer ao usuário informações detalhadas sobre seu perfil, incluindo o nome, e-mail, data de nascimento e também o gênero. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse código que eu forneci para vocês? Então, quando o usuário acessa a tela de perfil, o sistema faz uma consulta ao banco de dados para buscar as informações do seu usuário, que está atualmente logado. Para isso, utilizamos a função dado-usuário, que realiza uma consulta SQL para obter os dados do usuário e exibir nos respectivos campos de interface. Os principais elementos dessa tela são o nome, o e-mail, a data de nascimento e o gênero, assim como já foi falado. Além das informações de perfil, a tela inclui um botão chamado Catálogo. Este botão permite que o usuário volte para a tela de catálogo com um simples clique. Ao clicar no botão, a função onPB Catálogo Clicked é acionada, fechando a tela de perfil e retornando à tela de catálogo. Agora vamos para a execução do programa para vocês terem uma maior noção de como ele está funcionando. Dando um ponto barra e executando ele vai estar carregando e abrindo o nosso executador, que no caso eu estou utilizando o Xming. Uma vez carregado e aberto, a gente vai fazer inicialmente nosso login. Eu vou entrar com nossa conta teste. Realizando o login, ele já entra na tela de catálogo, onde podemos acessar o nosso perfil. Então, será aberta a nossa tela de perfil, contendo as nossas informações. Nesse caso, como eu loguei com teste, ele vai dar essas informações genéricas aqui. E aqui a gente pode ver o nosso botão de catálogo, que ao clicar, ele retorna para a nossa tela principal. Essa funcionalidade garante que o usuário possa acessar suas informações pessoais de maneira rápida e eficiente, né? Além de poder retornar ao catálogo sem nenhuma complicação. Então, foi isso, pessoal.
Espero que esta apresentação tenha sido clara e útil. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestões, podem deixar nos comentários desse vídeo e nos vemos na próxima videoaula. Até. Olá, meu nome é Cícero Moacir e hoje eu vou falar um pouco mais sobre a tela de renovação. A tela de renovação tem como principal funcionalidade fazer a renovação de novos livros. Ou seja, o usuário precisa primeiro pegar um livro dos empréstimos e depois ele vai ter a possibilidade, caso ele atenda os requisitos, de fazer a renovação. Na tela de renovação temos vários botões, a quais tem as funcionalidades de fazer a transição entre telas, certo? E temos a Carry. Quando estamos percorrendo a Carry no loop de while, ele percorre cada registro e ele vê se o usuário está apto ou não a fazer a renovação. Na Carry, ele move o cursor para o próximo registro. Ele retorna Truth, assim adicionando uma nova linha na tabela, na keyword. Olá, me chamo Igor Oliveira e estou aqui para falar um pouco sobre a tela de empréstimos, também conhecida como a tela de empréstimos e devoluções. Aquela tela que unifica a parte do banco de dados relacionado a livro e unifica também a parte relacionada a membro, as duas tabelas, com foreign keys para uma nova tabela chamada reserva. Essa tabela reserva, ela vai ter elementos atribuídos que se relacionam a um livro e uma pessoa. Essas foreign keys, elas vão juntar isso em uma única tabela para dizer quem está com qual livro, ou uma cópia de cada livro. Então, o que acontece é que nessa tela você consegue desabilitar ou habilitar um campo no qual você preenche os dados do livro e da pessoa a quem você está atribuindo esse livro. Essas foreign keys, elas vão justamente pegar esses valores das tabelas originais, membro e livro, e na própria tela você tem a tabela de livro para poder consultar quais são os livros antes de atribuir ele a uma nova pessoa. E também nessa tela você consegue ver o botão de devolução. Quando você registra uma devolução, isso basicamente quer dizer que a pessoa devolveu o livro a você e você agora está tirando, riscando o nome dela, dizendo: essa pessoa devolveu o livro. Então não existe mais um vínculo entre a tabela membro e a tabela pessoa, criando um objeto na tabela reserva. E assim, a bibliotecária e a balconista se responsabilizam por administrar quem tem qual livro e quem devolveu cada livro baseado nessa tabela reserva. Bem, mostrando agora o back-end, vou mostrar a tela .hpp do cadastro de livros, programa.hpp, que aqui tem todas as bibliotecas incluídas e as funções declaradas. E indo agora para .cpp, nós temos aqui o include da cadastro de livro, .hpp, e da UI. Bem, primeiro de tudo nós temos o construtor aqui, a partir de cadastro de livro, que inicializa a interface e conecta os botões às suas funções correspondentes. Indo para baixo, nós vamos ter o destrutor, que libera a memória da interface. Indo mais embaixo, nós vamos ter as funções declaradas. A primeira sendo essa aqui, pbnovo _6 _clicked, que habilita os campos para adicionar um novo livro. Abaixo dela nós temos a cancelar, que limpa os campos e desabilita o groupbox de cadastro. Abaixo, caminhando mais um pouco, nós temos a salvar, que salva ou atualiza os dados de um livro no banco de dados. Aqui está a função toda. Mais abaixo nós temos a atualizar tabela, que atualiza a tabela de livros com os dados do banco de dados. Indo mais para baixo, nós temos aqui a limpar tabela, que remove todas as linhas da tabela.
E nós também temos aqui a remover, que remove um livro selecionado da tabela e do banco de dados. E embaixo nós temos a editar, que preenche os campos de entrada com os dados do livro selecionados para edição. Bem, aqui na tela de cadastro de livros, nós podemos cadastrar um novo livro, ou editar um livro já cadastrado, ou removê-lo. Bem, usando o exemplo de cadastrar um novo livro, nosso primeiro passo é apertar em Novo, aqui no canto inferior direito, colocar o título do livro, autor, editora, gênero, ano de lançamento, número da prateleira e quantidade. Para exemplificar, eu vou só colocar o nome de um livro aqui, que eu gosto, que é A Guerra do Velho, e supor que eu esqueci de colocar as outras informações aqui. Eu aperto em Salvar. Ok. Já que eu supostamente esqueci de acrescentar essas informações, vou mostrar outra funcionalidade, que seria a de editar. Eu seleciono o livro cadastrado, aperto em Editar, também no canto inferior direito, e aqui eu posso editar e acrescentar informações ou tirar. Aqui eu vou colocar o nome do autor, aqui, Scalzi, e eu posso acrescentar as outras coisas, mas para ser breve eu vou permanecer desse jeito. E aperto salvar ou cancelar, caso essa informação esteja errada, ou eu queira que volte do jeito que estava. Vou apertar em salvar. Foi editado. Agora vamos supor que eu não tenho mais esse livro em estoque, esse livro aqui precisa ser excluído, esse cadastro. Então nós selecionamos de novo o livro cadastrado e dessa vez também no canto inferior direito nós vamos apertar em remover. Pronto, o livro foi removido e assim se encerra essa explicação sobre o cadastro de livro. Bem, mostrando agora a back-end da cadastro usuário, nós temos a HPP e a CPP. A HPP aqui é também com as bibliotecas declaradas e os includes. E na CPP, vou subir aqui para mostrar o código do começo. Nós começamos aqui com os includes da HPP e UI. E assim como na tela de cadastro de livros, nós temos o construtor do cadastro do usuário, que inicializa a interface do usuário e configurações iniciais, além de desabilitar o Groupbox para o novo usuário. Também temos o destrutor aqui, a partir da linha 35, que libera a memória da interface do usuário. E indo aqui para as funções declaradas, as funções criadas, nós temos a cancelar, que limpa todos os campos de entrada e desabilita o Groupbox para o novo usuário também. Temos a salvar, aqui na linha 119, que salva ou atualiza os dados do usuário no banco de dados, e além de exibir a mensagem de sucesso ou erro. Ela chama o atualizar a tabela para atualizar a função atualizar tabela para atualizar a exibição da tabela. Aqui nós temos a atualizar tabela, que atualiza a tabela de usuários com os dados do banco de dados. Temos também aqui embaixo, após atualizar tabela, a novo, que habilita o Groupbox para o novo usuário. Temos também a remover, que remove o usuário selecionado da tabela e do banco de dados e exibe a mensagem de sucesso ou erro. E também aqui que eu passei, temos a editar, que carrega os dados do usuário selecionado na interface para a edição. E por último, aqui nós temos, por penúltimo, nós temos remover, que remove o usuário selecionado da tabela e do banco de dados e exibe a mensagem de sucesso ou erro. E abaixo dela nós temos aqui a pesquisar, que filtra e exibe os usuários na tabela com base nos critérios de pesquisa fornecidos. E é isso. Na tela de cadastro de usuário, seu funcionamento é muito semelhante
a tela de cadastro de livros. Apertando aqui em Novo, no canto inferior direito, nós poderemos cadastrar um novo usuário, colocando nome, data de nascimento, sexo, função, endereço, e-mail, login, senha, e podemos salvar ou cancelar. Usando aqui de exemplo, vou botar meu nome, Lucas, e posso cancelar, no caso, ele limpa a tela, mas Lucas, e vou salvar. Dessa forma, eu posso selecionar para editar ou posso selecionar para remover. E aqui, membro excluído. É assim que funciona. Então, quando você abre aqui o programa, você tem aqui o usuário e a senha. No entanto, se você esqueceu a senha, você pode apertar esse botão de esqueceu a senha e ir para essa tela. Nesse exemplo eu vou usar esse usuário aqui do banco de dados, esse usuário aqui, o último. Então, tomando ele como exemplo, vamos preencher aqui o banco de dados. Então, preenchemos aqui o banco de dados e ao ver aqui no CPP dessa tela, você percebe aqui que tem 5 variáveis, que no caso cada uma é uma keyline edit aqui na tela. E a primeira coisa que ela faz é comparar essas duas keyline edit. Então, se elas forem diferentes, quando você aperta aqui em confirmar, vai aparecer aqui embaixo a mensagem que as senhas não coincidem. Então, essa é a primeira coisa que acontece nessa tela. Outra coisa que pode acontecer é, por exemplo, você colocar o usuário errado, colocar um usuário que não existe. Então, ao apertar aqui confirmar, vai aparecer aqui embaixo usuário não encontrado, que ao comparar com o banco de dados não encontrou esse usuário, então não pode fazer a troca de senha. Então, voltando aqui com o usuário certo, a outra coisa dessa tela é essa combo box, que no caso tem 6 perguntas. Então ela é associada a uma variável int. Então cada pergunta dessa é um número. Então a primeira pergunta é o 0, 1, 2, 3 até o 5. Então é isso que essa combo box faz. E a última keyline edit aqui no programa é a keystring da resposta secreta, que no caso é a palavra que você coloca associada à pergunta, que vai ser a resposta da pergunta, que é feita quando você cadastra o usuário. Essas duas variáveis são feitas lá. Então, a partir dessa comparação, você vai ter aqui a atualização da senha. Aqui, a resposta secreta foi igual à resposta correta, que no caso é isso. E aqui também a ID pergunta, que no caso é o combo box. Você vai ter a atualização da sua senha. E é basicamente isso. Se você errar, vai aparecer falha atualizar a senha. E se você acertar, vai aparecer senha atualizada com sucesso. Então vamos colocar aqui outra pergunta aqui só para aparecer essa mensagem. Então vai aparecer aqui resposta secreta correta. E se você colocar a pergunta certa, senha atualizada com sucesso. Então é basicamente assim que funciona a tela de redefinir senha. E é isso.